Localizado na zona da mata de Minas Gerais, o município de Manhumirim conta com 20.610 habitantes, segundo o último censo do IBGE, e tem como principal sustentação econômica a produção de café. O atual prefeito do município é Sérgio Borel Corrêa, o Serginho Borel, e o vice-prefeito é Sebastião Tristão Ribeiro. Manhumirim participa com orgulho da 9ª Jornada do Patrimônio Cultural de Minas Gerais. A finalidade da 9ª Jornada do Patrimônio Cultural de Minas Gerais, de acordo com os temas estabelecidos pelo IEFA, nós escolhemos os caminhos gerais, ou seja, itinerários e rotas do patrimônio cultural mineiro. Entre elas estão várias fazendas que estão inventariadas dentro da nossa cidade, muitas delas onde os tropeiros passavam pela rota imperial. E hoje a economia cafeeira da cidade vem da produção do café commodity e da produção do café especial, sendo o município de Manhumirim um dos maiores produtores de café especial do Brasil. O nosso município é um município com um potencial muito grande para o desenvolvimento turístico e cultural. Haja visto o número de propriedades que a gente tem com fazendas históricas. Essas fazendas são, geralmente, a maioria delas do período colonial, onde o Brasil começou a incentivar o cultivo do café. Nesse momento, o governo brasileiro criou um programa onde ele cedia terra para os imigrantes que tivessem interesse em vir cultivar a terra no Brasil. Nesse contexto, tivemos a imigração de várias famílias aqui para o município de Manhumirim, sendo elas da Alemanha, da Itália, de Portugal, da Síria, do Líbano, da Suíça, e essas famílias hoje compõem todas as famílias tradicionais do município que atuam na produção de café atualmente. Essas fazendas têm uma importância muito grande para a história do nosso município, por se tratarem das primeiras fazendas a serem construídas no nosso município. De início, é muito importante a gente ressaltar a Fazenda do Ouro, que pertencia a Manuel Francisco de Paula Cunha, que foi o primeiro imigrante a se fixar aqui na região e teve um papel fundamental ao doar terrenos para a fundação do distrito de Pirapitinga, que posteriormente veio chamar Bom Jesus do Pirapitinga e hoje a cidade de Manhumirim. Uma das primeiras que a gente pode citar aqui é a fazenda da Natália Fortunato, que é uma fazenda representativa dessas que eu acabei de citar. Temos também a fazenda do Solidinho Sanglar, que é uma fazenda do período colonial, como essa aqui que aparece na imagem, e é uma fazenda muito expressiva também. A fazenda do seu Ragosino Soares, que é uma fazenda também de uma expressão muito grande para a nossa cultura municipal. A fazenda do seu Juninho Cerqueira, situada ali no bairro da Vila Verde também, apesar de estar bem anexa ao perímetro urbano, é uma fazenda tradicional do período colonial. A fazenda do seu Arlindo Rodrigues, que sempre foi um ícone aqui da tradição cultural aqui no córrego do Caatinga, é uma fazenda muito bonita também, está em boas condições para que a gente possa apreciar. A fazenda do seu Saulo Quer atualmente está numa condição de conservação muito boa, uma propriedade muito bonita, uma fazenda também do período colonial, aonde a gente pode mostrar para vocês aí qual seria o estilo que era trabalhado nessa época. Outra fazenda também interessante é a fazenda do seu Melquides Quinupe, conhecido como Quidinho, que falecido hoje, mas produzia uma rapadura, um melado, alguns doces, e essa fazenda dele, além de ser uma fazenda de produção de café, hoje em dia ela está catalogada como uma das áreas de produção do agroindústria, onde temos um artesanato aí de doce, rapaduras, etc.
Outra fazenda significante também, dentre muitas outras, mas a gente preferiu pegar algumas mais expressivas, é a do senhor Nalton Soares, localizada ali no córrego da Limeira, que é uma fazenda também em muito bom estado de conservação, onde o proprietário faz de tudo para poder mantê-la na originalidade e sem alteração. O mesmo ocorre aqui com a fazenda do Somário Sanglar, que há décadas e décadas vem mantendo a integridade dessa fazenda para que ela não seja alterada em nada, para que a gente possa ter ela no futuro aí da forma que era antigamente. Essa fazenda aqui, ela tem como posso dizer, ela tem uma história muito relacionada à produção de café e também à Estrada Imperial. O que ocorre? Durante a Estrada Imperial, foi montado aqui nessa fazenda um local onde era um centro de beneficiamento de produtos agrícolas, onde você teve a oportunidade ali de filmar. Esse centro, como antigamente a tecnologia era muito escassa e as pessoas não tinham maquinário, todas as propriedades da região aqui encaminhavam seus produtos para cá, porque havia ali uma roda d'água, então era tudo trabalhado na força da água, era hidráulico, mas aqui existia máquinas de fazer fubá, de limpar café, de limpar arroz. Então, acredito eu que os produtos naquele tempo eram encaminhados para cá, beneficiados, para depois poder ser comercializado. Então, a gente tem aqui como um centro de beneficiamento de produto desde aquela época, do início dos anos 1900. Outra fazenda muito representativa para a gente aqui de Maiimirim, não só no contexto da cafeicultura, mas também no contexto cultural e turístico, é a Fazenda do Quartel. Ela recebe esse nome por ficar localizada às margens da Estrada Imperial, e o quartel é um nome que se dava aos locais de pernoite de quem viajava nessa estrada. Então a Fazenda Quartel passou para a história com esse nome, ela também está conservada até hoje, existe já um trabalho muito bacana lá também sendo desenvolvido a respeito da história da fazenda, da produção de café, que eles também estão se empenhando muito agora. E dentro desse contexto de café agora, vamos dizer, dentro do café atual, temos também despontando a fazenda da Miriam Correia, onde ela já está despontando na produção desse tipo de café especial. Então já há algumas décadas a família dela já vem investindo nesse tipo de conhecimento, o que deu a capacidade a ela hoje de estar sendo uma referência aqui em Maiimirim, numa produção de um café diferenciado, café que a gente chama aí de qualidade, o café da montanha, o café que está mostrando a cara do nosso município para o resto do Brasil e do mundo. Prazer, eu sou a Miriam. Prazer, eu sou a Carol. Meu pai foi o primeiro exportador de café orgânico do Brasil e hoje estamos dando continuidade, inovando no mundo dos cafés especiais e do agroturismo. Hoje vamos mostrar um pouquinho da vivência que o turista pode ter se hospedando na casinha Vidas Gerais. O Vidas Gerais nasceu com o propósito de democratizar os cafés especiais para os brasileiros. Mostrar que o nosso melhor café fica sim para nós. Temos uma pequena torrefação. Aqui plantamos, colhemos, torramos e vendemos cafés especiais. E aí, tudo bom? Eu sou o William, sou produtor aqui de Maiimirim, Minas Gerais.
A gente aqui hoje nós estamos na quarta geração de produtores de café e já tem 25 anos que eu mexo com café e vendo o potencial das minhas lavouras, a partir de 2015 eu conheci o mundo dos cafés especiais participando de feiras. E desde 2017 fizemos nosso primeiro lote de café especial, ganhamos o concurso municipal e daí em diante cada dia a gente vai se especializando mais para a gente produzir belos cafés que hoje nós estamos em vários municípios, em vários estados do Brasil. Nós vamos conhecer agora mais uma fazenda histórica no município de Manhumirim, Fazenda Ponte Nova. Eu vou conversar com o senhor João Luiz Carneiro Viana. O senhor João Luiz é o proprietário aqui da fazenda, uma fazenda que tem um contexto histórico muito grande. Senhor João Luiz, fale-nos um pouquinho a respeito dessa fazenda tão importante na história do município de Manhumirim. Essa fazenda ela é da família Werner. Meu avô era Luiz Frederico Werner e minha avó Silvina Eringer, e ela foi construída em 1912. Dos 13 filhos, 4 nasceram já nessa fazenda. E é uma fazenda que naquela época certamente a construção foi toda feita com madeira daqui mesmo. Ela tá, mesmo com essa idade toda, está muito boa. E foi construída também já no contexto da importância que o café tinha na região, com recursos da cafeicultura e tudo que ela foi construída. Vamos conhecer um pouquinho no interior dessa fazenda agora. O senhor vai contar para a gente um pouco da história dessa edificação tão importante aqui no município? Sim, vamos lá, vamos conhecer. É um prazer. Nós temos aqui no Cantinho da Saudade, que é onde nós pusemos as fotos de toda a família, meus avós e meus tios, e todos viveram aqui. Alguns chegaram até o fim da vida aqui mesmo, outros foram para fora e moraram em outras cidades. E há uma história muito grande no contexto dessa casa, e para nós que vivemos aqui hoje é um privilégio muito grande, é motivo de muito orgulho. Nós temos aqui o tio Agenor Werner, que ele é pessoa que foi bem conhecida na cidade, chegou a ser prefeito aqui e é o irmão mais velho da família. O outro irmão, que era o tio Raguzino Werner, também foi pessoa que eles foram comerciantes de café aqui, tiveram muita importância na família em função dos irmãos mais novos. Eles deram condição de estudo para os irmãos mais novos. Basta ver o seguinte, a minha mãe é a filha mais nova, do meu tio mais velho para minha mãe, são 25 anos de diferença. Então o trabalho deles com o meu avô proporcionou a possibilidade de 4 irmãos mais novos estudarem no Rio de Janeiro. Isso com o recurso que o café na época já proporcionava para poder fazer isso, né? E um dos que também é bastante conhecido aqui em Manhumirim, que viveu aqui toda a vida, é o tio Orbino Werner, que foi médico aqui em Manhumirim e que a cidade ainda tem muitas pessoas que o conhecem, inclusive a gente às vezes encontra com alguém que tem o nome de Orbino, muitas vezes em homenagem a ele. Então essas histórias da família, isso dá muito orgulho pra gente, isso é muito bom. E nós temos também a minha tia Erondina, né, que é conhecida como doutora Erondina. Ela era engenheira civil e ela chegou a fazer alguns cálculos de edificação em Manhumirim, foi professora de matemática no Colégio Pio XI. Então ela também tem a sua passagem na história de Manhumirim aí. Depois ela lecionou em Manhuaçu e tudo, mas é mais uma que tem algumas pessoas que conhecem ela aí de Manhumirim. Nessa sala aqui, esses móveis que tem, tanto esse bar quanto mesas e o buffet e tudo, foi a minha tia, essa tia nossa que é engenheira. Ela trabalhou no Rio de Janeiro, na CSN, há algum tempo, e quando ela veio embora de volta para a fazenda, ela trouxe esses móveis que ela tinha lá. Isso
fim da década de 30, início da década de 40. E estão aí hoje perfeitamente bons, bem conservados e tudo. É coisa de muita qualidade que se fazia naquele tempo, né? Então a gente está aí na história. Esse piano também é um piano que era da minha tia, que foi a pessoa que por último morou aqui, de todos os irmãos. E ela tocava muito bem piano, sempre tocava piano para gente quando estava aqui. A meninada gostava muito de brincar no piano, ela sempre gostou muito de criança. E ela, como não se casou e não teve filhos, então, na verdade, todos os sobrinhos acabaram sendo um pouco filhos dela também. E é onde ela botava a meninada para brincar, é um piano muito antigo e dá muita saudade lembrar dela tocando aqui. Né? E nós temos também nessa sala, essas cadeiras de palhinha são muito antigas, elas devem ter coisa em torno de 100 anos também, porque tem uma foto muito antiga da família toda sentado nela. Então é muita história que a gente tem aqui, é muito bom. Essa foto nós tiramos na ocasião da formatura do meu filho, e ali estão também a minha filha e do meio e a minha filha mais nova. Então hoje não moram todos aqui, porque já estão casados e tudo, mas essa família que antes eram de pais mais 13 filhos, hoje somos eu, a esposa e 3 filhos, né? Bem menos numerosa a família em relação a que tinha aqui, mas a casa continua colhendo muito bem. Ela nunca parece estar uma casa vazia, ela sempre, como a história parece que preenche a casa, porque mesmo com nós poucas pessoas morando, mas é muita história, ela está sempre com uma recordação boa. Seu João Luiz, a gente percebe o carinho que o senhor tem pela casa. Agora, os demais membros da família, os filhos, eles pretendem dar sequência na preservação desse patrimônio? Pelo que eu percebo do sentimento deles, que sempre que podem eles estão aqui e sempre nos ajudando e opinando na forma de conservar a casa, de mexer nas coisas da casa, eu creio que vão dar sequência nos cuidados com a casa, na história dela, sim. Todos moram aqui próximos, moram em Manhuaçu atualmente, então a possibilidade dela continuar fazendo história é muito grande, depois que eu e minha esposa não tivermos aqui mais. Nós temos aqui esses canteiros que foram desenhados pela minha tia, pela minha mãe, e eles são muito antigos aqui. A minha mãe casou em 1946 e ela ajudou a desenhar esses canteiros, ela ainda era solteira. E eles fizeram o desenho em semicírculo para acompanhar justamente, né, o formato da escada. E aqui nesse jardim também temos o Caramanchão aqui, que a minha mãe casou nele em 1946. E depois eu me casei aqui em 1987. E também temos nesse jardim um pé de camélia, onde foram colhidas algumas das flores que fizeram o buquê do casamento da minha mãe. Então é um pé de camélia com mais de 70 anos de existência. Então, como vocês podem ver, a gente vive aqui e procura conservar a casa, as coisas antigas, que nem detalhes que fazem parte da história da casa, da construção e das pessoas que moraram aqui. É importante mesmo, com tanta tecnologia, tanta coisa quanto se tem hoje, mas preservar essa história de uma fase difícil, em que era bem mais difícil se viver, foi muita luta, é importante e a gente faz isso com muito gosto, com muito prazer. Uma história que começou em 1912, senhor? A casa sim, mas a história é de antes dela, né? Porque meus avós se casaram em 1800 e possivelmente 90 e alguma coisa. Porque meu tio mais velho nasceu em 1895. Então a história começa no século XIX. Então é anterior à casa. Mostramos a casa e todo o seu contexto histórico. Agora o senhor João vai nos falar a respeito do Café Sapucaia, desse investimento, da produção de café da fazenda. Como começou essa história, senhor João, da produção de café aqui e agora chegando já na produção de cafés especiais? Nós começamos a produção do café especiais bem antes de saber que produzíamos cafés especiais. Porque quando nós resolvemos começar a marca, dentro do processo que nós já produzíamos, foi desse café que nós tiramos e
tivemos café já com pontuação 84 pontos, e foi café que a gente pôs na embalagem, pusemos a marca e o pessoal já foi gostando muito. Era o café que nós já consumíamos em família e todo mundo elogiava muito, as pessoas tinham dificuldade de tomar outro café, principalmente os comprados em mercado, né? Então aí a gente começou a também focar no mercado de especiais e na produção com mais esmero nos especiais também. Não quer dizer que nós paramos de produzir commodities, mas nós passamos também a produzir especiais. E a gente percebeu que a gente já vinha produzindo de antes. Então, às vezes, muitas pessoas que estão produzindo e às vezes já estão produzindo especiais e ainda não sabem, né? Às vezes elas procuram pegar uma amostra, leva para uma avaliação de um profissional especializado em cafés especiais e ela poderá ali descobrir que tem um café especial, né? Hoje, quantas sacas a propriedade está produzindo? No total, nos 50 hectares que a gente tem, produz aproximadamente 2.000 sacas por ano, né? De especial, o volume já é muito menor, mesmo porque ele, além de não ser toda a produção, são principalmente de alguns lugares, nós temos cafés em menos altitude, mais altitude, tem muita variação das áreas de produção, então não é toda a propriedade que dá café especial, né, que produz café especial. Mas de especiais nós produzimos em torno aí e separados para café especiais, no máximo 100 sacas, que são separados para venda como café especial. Ao longo dos anos a gente acompanhou todo o trabalho, né, principalmente da Emater, né, visando orientar os produtores com respeito à importância dessa produção de cafés especiais. Como é que o senhor vê aí essa evolução? Nós estamos no caminho, a tendência é a produção de cafés especiais crescer ainda mais? Parece que sim, porque eu não sei os números exatos. O que eu sei é que, em termos percentuais, o crescimento de consumo de cafés especiais é muito maior do que o café commodity. Só que em termos de quantidade e valor absoluto é muito menor, né? Então isso mostra que há o que crescer e há muito o que crescer dentro dos cafés especiais. Então, a oportunidade que os cafés especiais são para a pessoa pôr parte da produção num valor de venda bem melhor, para melhorar seu preço médio, é muito interessante isso. Principalmente para os produtores que estão numa região e que conseguem produzir uma boa parte da sua produção de especiais. Porque tem pessoas que a propriedade está toda num lugar que produz cafés muito bons. Então ela ainda poderá conseguir diferenciais mais interessantes, né? Agora fale-nos a respeito estou vendo ali da embalagem, né? O capricho também da embalagem, sim, dessa produção, como a comercialização, ela acontece só aqui na região, como tem sido aí essa comercialização do café Sapucaia? E como surgiu aí o nome, né? Sapucaia. Então, nós estávamos em busca de nomes e vinham vários pensamentos, várias ideias e a gente não conseguindo gostar de nenhum, né? Nenhum que nos agradasse. Aí nós vimos um café que tinha uma árvore e o nome de uma árvore. Aí com isso minha esposa falou assim, Sapucaia, que é a nossa árvore lá de casa. Porque nós temos uma Sapucaia aqui, foi plantada na década de 30 pelo meu avô e pelo meu tio mais velho. E ela fica muito bonita, inclusive ela é meio desse jeito aqui mesmo, é do tronco mais curto, é a copa muito grande. E então, em homenagem a essa história dessa árvore e aproveitando que é um nome legal, Sapucaia, nós pusemos o nome da marca do café de Sapucaia. O senhor sabe que deu vontade agora de saborear um cafezinho. Ué. E um café Sapucaia. Cai bem, não cai? Cai bem, tem uma broa para acompanhar. Opa, vamos lá então. Seu João Luiz, nós estamos agora aqui na mesa e vamos saborear o café Sapucaia. O café proporciona isso, né? Café reúne, né? Café reúne e faz essas ligações de amizade, né? É muito bom. Em volta de uma mesa com café, uma broa, um pão de queijo quando
é o caso também. É muito bom, né? É muita conversa que ele testemunha e que a gente faz em volta de uma mesa assim. A gente sabe que é muito trabalhoso produzir café. Sim. Mas quando a gente está numa mesa como essa, que a gente sabe que o café proporciona isso, isso também é algo especial para o senhor também, para a família? É muito prazeroso, porque como a gente em casa faz, principalmente quando a casa fica cheia com muitos parentes, então nós temos muito prazer em estar em volta da mesa, tomando café, comendo as coisas, e a gente sabe que isso é muito comum nas famílias todas, na maior parte dos lares do Brasil, né? E fora do Brasil. Hoje tem muito o hábito de se tomar café em cafeterias e além de em casa, né? E mesmo nas cafeterias muitas vezes se juntam para tomar café e conversar. Então é muito, muito legal saber que o Café da Gente vai estar participando nesses momentos gostosos, né? Das pessoas, das famílias, das amizades. É muito bom pensar nisso. Mas é muito prazeroso. Nós vendemos o café e o café do mesmo jeito que para nós aqui proporciona esses momentos bons com amigos, com família, em volta da mesa. E a gente acredita que para as outras pessoas que compram e que vão tomar o café, aconteça também isso, né? Mesmo em cafeterias, as pessoas se juntam lá, os amigos, para conversar e tudo, né? No fim do dia. Então, é muito bom saber que o nosso café certamente está presente em vários desses momentos. Um brinde à história de Manhumirim. Sim, graças a Deus. Agora nós estamos no córrego Pirapitinga. Estamos na propriedade do senhor Mário Sanglar, Fazenda Boa Vista. Senhor Mário, fale pra gente um pouquinho a respeito do contexto histórico, de tudo que representa, de como começou aí essa propriedade, por tudo que nós vimos aqui, muito bem cuidada pelo senhor, pela família. Fale-nos um pouquinho a respeito da história aí dessa fazenda. Isso aqui meu pai chegou aqui em 1895, né? E viveu aqui muitos anos e plantou café e viveu aqui muitos anos. E é isso aí, na parte do café, né? E beneficiava o café aqui a máquina de tocar da água, o movimento da água. Então, passou muitos anos desse jeito. A gente viu aqui a fazenda, a arquitetura. Isso, quando começou, seu Mário, como é que foi? Como é que o senhor tem... como começou essa história? Transferindo do meu pai para mim, né? O movimento de café, eu fui tocando as lavouras e estou pelejando aqui até hoje com os cafés aí, né? Ao longo desses anos, várias pessoas da família viveram aqui nessa fazenda. E hoje está só eu e meu filho. Aqui o Lincoln, né? Ô Valdir, como você vê aqui, né, a prioridade nossa aqui é a conservação, né? Porque faz parte da família. Eu sou a 4ª geração, né, da família que mexe com café e meu pai está aqui, né, 3ª geração. Então nós sempre sim cuidando, né, preservando, né, para não deixar acabar a história, né? E então temos muitos móveis aqui, né, da época dos meus avós, dos bisavós, né? Então a gente está sempre procurando a conservar, né? E assim, sempre também
comprando alguma coisa também, para não perder a característica, né? Tá sempre na característica de conservar, né? A gente vê aqui na cozinha a mesa, a cristaleira. Sim, exato. Né? As cristaleiras também, né? São madeiras de lei e enfeitam, né, o ambiente, né? E a gente procura fazer assim tudo bem característico de acordo com a casa, né? Deixando assim bem rústico, né? Não tirando, descaracterizando, né? Temos aqui, né, na copa uma arca, né, de jacarandá, né, com os sofás, um tapete, né? E passando para os quartos, né, os guarda-roupas, as camas e nos quartos também móveis de lei, madeira de lei. E procurando preservar mesmo, né? Continuar característico, né? A sua quarta geração a gente está procurando sempre estar preservando, né, Valdir? Para manter a característica da coisa rústica, né? A gente vê o carinho que vocês dedicam aí à fazenda, né? É algo que o Sr. Mário está preservando e que vocês também, os demais familiares, os demais filhos, né? Pensam nisso também, em seguir preservando? Exato, Valdir. Meu pai sempre, né, me ensinou, né, sempre acompanhando ele, então assim... os detalhes, muito com cuidado com os detalhes que ele sempre teve, que aprendeu com o pai dele também. Então essa casa, por exemplo, foi cortada a madeira que estava podre, né, devido a muitos anos, né, 150, 200 anos tem essa casa. Então ele cortou o lugar que estava estragado, né, e escorou a casa em todos os cantos, justamente para mantê-la de pé, né. Para proteger. Preservar e mantendo a originalidade. Exatamente, né? A prioridade é manter a originalidade, né? O conservadorismo, né? Que é muito bacana, né? A pintura sem paredes, né? De barro ainda, né? Que eram feitas com palmito, ripas de palmito, né? E que é uma coisa assim que não estraga, taipa, né? Era, né, um trançado assim com barro, né? Mas algumas paredes né, tem essas paredes com as ripas de palmito trançada com barro, né? Vocês têm informação de em que ano que começou a história da construção dessa fazenda, os primeiros pés de café, vocês têm essas informações também? Olha, segundo relatos assim, bem, vamos dizer assim, antigos, né? Eu acredito que aí em 1850, né, pai? O pai chegou aqui para 1895, 2000, né? 1895. 1895. Não, ele é de 1895. Isso. Mas ele veio para aqui em 2003. 1903. Com 8 anos. Então, é isso aí. Então começaram a plantar café, né? Nessa época o pai dele, né? Então, e assim meu avô continuou, café e gado, né? Tinha muita terra, propriedades grandes aqui no Córrego Pirapitinga, né? Tinha 120 alqueires de terra. Então, latifundiário. E tendo aqui como sede, né? Mas uma característica, uma coisa que eu queria falar, Valdir, o cedro, né? Como que a madeira, o cedro, ele é duradoura, né? A madeira, né? O assoalho aqui a gente observa. Exatamente. Cedro, as portas. E também é original, Lincoln? Original, né? Então assim, as janelas, né? Todas de cedro, né? Grandes, né? E com a madeira, era uma madeira bem fácil assim para o carpinteiro trabalhar e o marceneiro e duradoura, né? Não dá broca, não. Então assim, era feito para valer mesmo, para ficar muitos anos, né? Quem iniciou tudo aqui, seu Mário? Aqui foi o papai mesmo, né? Depois não foi no início, né? Foi o início e acaba sendo o papai mesmo. Minha avó comprou a Valentina Sanglar e o pai deu continuidade. Qual o nome do pai do senhor? Antônio José Sanglar. Ele deu continuidade. Até eu pegar a administração, né? E depois eu passando aos poucos para ele, pelo Lincoln. Exatamente. Então a gente está aprendendo, né, todo dia aí na lida aí com o capricho que o meu pai tem aqui com a propriedade, né? Além de gostar demais, né? O amor, né? E o trabalho, né? Bem feito, graças a Deus. Lincoln, o senhor Mário, aqui na propriedade também funcionava uma usina, né? Que gerava energia para outras casas aqui próximas, né? Sim, Valdir, ela gerava para umas 5 propriedades aqui perto, né? Então era com água, né?
Então, assim, tem um gerador, né? E a água entrava com pressão, né, pai? Onde a água gerava energia, né? Com o gerador, né? Aí gerava energia para... Depois tem a limpa do café, né? A beneficiamento do café era feito do café da região aqui, passava tudo por aqui, depois de beneficiado, transportado para Carangola, no lombo de animais, né? Então era feito desse jeito. Parabenizar vocês aqui por manter essa propriedade da forma como está sendo mantida, né? E é algo desejável pelo senhor, né, seu Mário? Para que isso fique aí para a história, né? Com certeza, a gente espera isso aí, né? Por isso viemos trabalhando até hoje, né? E a gente, né, com os filhos da gente também, né, Valdir? Então, nós sempre vendo a gente cuidando, né, com amor, com carinho e amor mesmo, né, a propriedade, né, a casa, tudo, né? Então, assim, elas também, eu acredito, com certeza vai ser passado para elas e elas também para os filhos delas, né? Os meus netos, se Deus quiser. Então, isso é uma satisfação muito grande para a gente. Elas gostam disso. Já um trabalho visando a questão do turismo rural. Vocês pensam um dia em abrir aí a casa para os turistas, para a visitação? E é bacana as pessoas, né, poderem vir conhecer um pouco da história, né? Porque tem pessoas que não conhecem, né? Outras aí, né, filmadas, tão bacana. Muito bacana. E tem as pessoas, né, que não conhecem também, ver um pouco da história, né, como eram feitas as coisas, né, antigamente, né? Muitas pessoas não conhecem, né? Seu Mário, e o senhor vem aí de uma família de 13 irmãos, né? 13 irmãos, sendo 10 homens e 3 mulheres. Isso durou muitos anos aqui, a turma juntos, à medida que foi casando, né, foi dispersando. E hoje está na propriedade Mário e o Lincoln, eu e o Lincoln, né? Então, está mantendo aí a propriedade desse jeito.